Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos fazer aqui mais uma entrevista dos amigos do Empenado. Hoje temos aqui para ajudar o blog nesta crónica, digamos assim, o Rui Costa, que é um dos ciclistas mais conhecidos dos Açores, com mais títulos e com mais projeção. Rui, obrigado por teres aceito o convite para fazer parte aqui dos amigos do Empenado. Vou-te perguntar já, vamos começar com a pergunta, que é esta época, como é que decorreu? E eu lembro-me que no início da época tu falaste que ias ter uma preparação diferente para esta época. Não estavas se calhar com muita esperança, não estavas se calhar com um objetivo muito alto, no entanto a época correu-te bastante bem. Ganhaste a taça de estrada da Ilha Terceira, não é? E ainda foste fazer segundo lugar no Açores Grande Fundo. Estavas à espera que a época decorresse tão bem, tendo em conta essa preparação que tu falaste, que não seria igual há de anos anteriores? É assim, de tudo, não estava à espera. Foi mesmo uma surpresa, porque eu parei 5 meses, geralmente paro um mês, que é o mês de agosto, depois fica ali setembro, outubro, a começar a treinar devagarinho e janeiro começo a sério. Tem sido assim todos os anos. Este ano, com o nascimento do meu segundo filho, impossível, tornou-se impossível. Já o último mês da época de 2017, tive que abdicar do plano de treinos que tinha com o Urbino, porque o plano já estava a ser um stress na minha vida e não um auxílio, já estava a ser um stress. E tive que terminar já o último mês, já foi às escuras. E parando 5 meses, nunca pensei. Quando saltei para a bicicleta em janeiro, sem treinador, sem nada, e fazia 20 km e aquilo era um martírio. E eu pensei, disse, olha, até cheguei a pensar em não correr 2018. Em janeiro cheguei a pensar na corrida 2018. Mas sabia que com essa idade, se parasse um ano, dificilmente voltaria o que tenho, ao meu nível que tenho habituado. Então foi um ano que eu encarei como transição. E o meu único objetivo era ganhar uma etapa. Porque todos os anos da minha carreira eu ganho sempre uma prova à geral. Não há aqueles escalões de BTT. Supostamente, desculpa só interromper, mas supostamente, logo na primeira etapa da taça, não é? Da Ilha Terceira, cumpriste o teu objetivo. Pois, aí cumpri o objetivo. Cumpririas o teu objetivo que tinhas em mente, não é? Porque ganhaste logo a primeira prova. A primeira prova foi a 12 de maio, mas sim, eu gosto de treinar com um objetivo. Eu gosto de treinar, olha, está para aí. Então tracei e a minha ideia era no final da época, quando já tinha mais volume de treino e o pessoal já estava nas suas contas, e eu pudesse arranjar ali uma espreita e ganhar uma etapa, que era o meu único objetivo da época. A derivada a tudo o que se passou era um objetivo. A vitória apareceu logo na primeira prova. Logo na primeira prova, excelente. E aí já, isto afinal não está muito mal. Na segunda prova tive aquela queda, como tu sabes, que foi um bocado aparatosa e consegui fazer uma recuperação espetacular. E é nesta prova que a minha equipa recebe o José Nogueira, que também foi um grande auxílio. E a partir daí sim, depois daquela queda, chegar às veredas com o segundo lugar, eu pensei, não perdi a amarela hoje, mas a liderança, não perdi a liderança hoje, nunca mais me vão tirar daqui, já não vai mais. E depois também tive a sorte, ou a sabedoria de perceber onde é que eu podia ganhar o campeonato. Não era atacado longe, porque eu sempre fui um ciclista que ataquei 4, 5 vezes por etapa, e neste campeonato todo eu ataquei 2 vezes. Só 2 vezes, porque eu sabia, não valia a pena porque o adversário era mais forte. Outro ponto, o adversário era mais forte. Fisicamente era mais forte, só que na estrada não é só ser mais forte e ganha, tem que se provar lá. E eu percebi, sei de onde é que tinha o que é que tinha que fazer para ganhar o campeonato. E ponto, não vou dizer que fiz um campeonato tranquilo, porque nunca é tranquilo o ciclismo, mas tive sempre margem para perder 2 provas seguidas, em termos de pontos. Se perdesse 2 provas seguidas, continuava na luta. E isto aí dá um conforto que... Claro, geriste muito bem a parte. Muito bem como a coisa foi acontecendo, não é? Sim. Tiveste também a parte de participaste no Açores Grande Fundo. Também foi uma das provas logo de início da época. Grande Fundo fui lá porque era o número 1. Pois, e queria ser o número 1 num evento do Cycling Açores, queria chegar lá, o número 1 nesta prova é meu. E era mais um treino. E não ias, era mais um treino, não ias com muitas expectativas, já havias ganho, não é? Como disseste, sim, foi em 2016. 2017 não houve o evento. Não houve edição e chegaste lá e fizeste segundo lugar. Eu fiz segundo, mas sofri muito naquela prova.
Aquilo foi mesmo terrível, porque a 70 km da meta começou-me a dar câmaras. Só que vinha numa fuga com outro colega, com 5 minutos de avanço, e tive que deixar aí. Fui até ao limite, quando comecei a sentir câmaras, deixei o Vasco, que era um atleta de pico que eu não conhecia, foi uma grande surpresa, não conhecia, nunca pensei que ele, como era um atleta que a gente não conhecia, um açoriano que a gente não conhece à partida, não anda assim muito, mas ele surpreendeu-me bastante e andava bem. Tive que o deixar aí, porque foi 70 km ali a sofrer. Depois ainda E conseguiste quando, recuperar, não é? nos últimos 10, quando começam a apanhar o quarto classificado, o quinto e o sexto a chegar, eles começam a passar dificuldades e eu já a recuperar. E eu já a recuperei. Depois nos últimos 10 km ganhei nova vida e também beneficiei um bocadinho da inexperiência dos atletas de pico, que eram os atletas mais fortes, excepto o Tiago Funa, que estava no outro patamar. Ali na luta do pódio, os atletas de pico eram os mais fortes, mas não tinham experiência nenhuma. Eu aproveitei-me um bocado da inexperiência deles e fui lá buscar o segundo lugar no sprint e aquilo soube-me uma vitória, não é? Sim, sim. Falando em vitória nos outros grandes fundos, já foste vencedor. Achas que essa vitória que tu tiveste em 2016 é para ti a grande vitória da tua carreira até este momento? Epá, já ganhei muitas taças. Porque eu sei também, deixa-me só acrescentar aqui mais uma coisa, eu acho que foi assim uma vitória monumental, ou seja, tu saíste, não é? E fizeste uma fuga isolada de quilómetros e quilómetros. Fiz uma fuga de 110 km. 110 km sozinho, não é? Por ali afora ainda hoje em dia, às vezes, já vi o vídeo, às vezes ainda não acredito bem, porque eu fui para essa prova estava um bocado, os açorianos tudo com medo desta prova, porque a gente cá faz provas de 60, 70, uma ou outra chega aos 100 e aquela tinha 132. E as equipas não estavam muito, os blocos fortes não estavam, as equipas não estavam lá com os seus blocos fortes, tinha um atleta de uma equipa, dois de outra, não havia aquela massa das equipas e estava tudo com medo daquela prova. Eu fui para uma prova daquelas e disse, eu tenho que fazer pódio aqui. Vim para aqui, ter despedidos, não sei o quê, ser quarto ou quinto, então eu sou décimo. Ser quarto ou quinto numa prova de um dia, onde não acumula pontuação, não acumula nada. É só aquilo, não é só aquele dia. Seis quarto ou seis décimo, pelo menos para mim, a diferença é pouco. Então pus na cabeça, mentalizei-me, lembro-me de estar lá no quarto com o Dini e dizer, Dini, eu vou ganhar essa merda, eu vou ganhar essa merda. Estava confiante, na verdade estava confiante. E os primeiros 10 km eram planos. E eu percebi que tinha lá 3 atletas continentais que eram muito fortes, a rolar eram fortes. Eu subi, não sabia porque a gente não tinha chegado lá. E que se passassem aquela subida inicial, que era da Madalena à base da montanha, são quase 13 km, que iam ser candidatos à vitória. Depois aquilo eram atletas das maratonas, tinham muito endurance, não é? Muito endurance. E a gente aqui, eu cheguei ao início da subida e arranquei. O pessoal viu. Esse gajo vai sozinho a 110 km da meta. Deixa-o ir. Deixa-o ir. E também tinha o intuito de fazer a descida para São Roque nas calmas, porque eu não conhecia a descida. Geralmente perco tempo nas descidas. E se perco aqui 2 minutos nessa descida, nunca mais apanho os gajos. Então o intuito era esse, era tirar fora o pessoal do continente e tentar fazer a descida nas calmas para depois ir. Quando acabei a descida, falei com o Jorge Medeiros, por acaso era da minha equipe e era o diretor de prova, estava lá e disse, Jorge, eu vou esperar para os outros. Já venho a 30 km sozinho, mas isso falta 80, ainda falta 80 e estava um dia bastante feito. E o Jorge, vai, esquece que estás em prova, vai, não entregues estes minutos de borla, digamos assim, vai. E eu fui comendo, bebendo, vendo a paisagem, fui. Sempre na casa dos 3 minutos, 2,50, 3,5 e de repente o grupo de trás começa a perder elementos. Os gajos afinal não estão a brincar assim para estarem a perder momentos. E o grupo seguidor tinha o David Moraes, não era. Estavam a perseguir, à sério. Exatamente, tinha o David Moraes, tinha o Délio, tinha o Sérgio Chaves, tinha o João Cardoso, isso era tudo pessoal de topa seriano. E eu sempre mantenho-me sozinho à frente com aquela margem. Quando vejo a placa dos 30 km, aqui disse. Pensei mesmo, e aí é que eu senti mesmo aquela cena de estar em fuga, foi só nos últimos 30, isso não me apanharam até aqui. Cerrar os dentes contra o relógio. Não me apanham mais. E é tanto que depois passo 3 minutos de avanço para 5,20 nos últimos 30. Ainda ganhei mais margem, porque eu vinha sempre, olha, vou ser apanhado e tenho que ter pernas para ir com eles, não posso gastar tudo, sou apanhado e depois fico. Vinha sempre a poupar, e mesmo assim sempre àquela distância.
e a partir dos últimos 30 é que eu senti mesmo, cerrei os dentes e pus a cabeça no volante e fui ultrapassando tipo ponto, o pessoal do médio fundo que a gente já vinha ultrapassar. Sim. Tipo, via o outro, agora vamos até ali, andava ali um segundo, dois na roda, saltava para o outro. Fazer a marcação, chegar àquele ponto e depois ir para a frente. Sempre patamares, e quando cortei a meta, aquilo foi nem sei explicar aquilo foi tipo o Valverde agora como ganhou o campeonato do mundo, que parecia, foi a única prova que chorei. Ele só gritava, não é? Ele gritava. Eu não gostei daquela maneira, mas foi a única prova que as lágrimas vieram aos olhos e eu chorei de emoção pela vitória no evento e da forma que foi, porque uma fuga de 110 km foi uma grande vitória. Foi. Ainda hoje em dia, como disse há bocadinho, às vezes já vê os vídeos e as entrevistas e coisa, ainda mais contigo. Ainda mais, passado 2 anos e meio, ainda mais. Rui, falámos há pouco também, tu estavas a dizer da experiência, que a experiência é muito importante. Tu és dos atletas mais experientes cá no nosso pelotão, aqui nos Açores. Sentes que essa experiência e tudo o que tu tens ganho na tua carreira é um pouco também como responsabilidade para ti? Ou seja, para ti, para os teus colegas, para os mais novos, para o pelotão, é para ti uma responsabilidade essa experiência, seres um atleta de referência nos Açores? É assim, eu nunca... eu sinto, principalmente então depois dessa prova de Grão Fundo, eu sinto que mesmo os próprios atletas já me olham de outra forma. Tipo, o gajo fez uma fuga de 110 km, não vamos deixá-lo fugir aqui a 40 da meta, não deixa a 40 da meta, porque, pronto, a partir daí comecei a ser mais coisa. Em termos de referência, também senti isso, principalmente os mais jovens, mas pronto, talvez uma responsabilidade. No seio das equipas, no seio das conversas, às vezes, quando tem mais experiência, digo alguma coisa, agora durante a corrida eu não sinto essa responsabilidade. É tudo igual, não é? Até acho que muitas vezes nem sou exemplo, porque corro às vezes um bocado e falo com um, discuto com o outro e às vezes meto nas táticas das outras equipas, mas isto tudo faz parte, claro, exatamente. É assim, o desporto é assim, nunca, e de competição. Não empurro ninguém para o chão, não faço anti-jogo nenhum, mas às vezes verbalmente a gente tenta destabilizar um bocadinho. Também para picar ali um bocadinho o adversário que é para... Exatamente. E isto, bom, não é um exemplo para seguir, mas pronto, faz parte da corrida, faz parte das coisas. E dessa tua experiência destes anos e anos que tens, 2 décadas de ciclismo, o que é que achas, na tua opinião, que falta ao ciclismo dos Açores para dar um salto? Nós temos aqui sempre os mesmos atletas, dizemos isto, há muito pouca renovação em termos de jovens. O que é que para ti, na tua opinião, que já estás nisto há tanto tempo, o que é que achas que falta ao ciclismo açoriano? Eu apanhei 2 fases de ciclismo. Quando entrei, como te disse há bocadinho em off, o pessoal era tudo de 20 anos para baixo. 20 anos para cima contava-se para a mão de uma mão. Era tudo pessoal novo. Disse que o José Godinho, que era o maior campeão da altura e um dos melhores dos Açores, desistiu com 28 anos porque sentia-se velho no meio do pelotão. A gente tinha 16, 17, 14, 15, essa era a base do pelotão. Depois havia ali um ou dois com 22, 23 e um com 26, era uma palma de uma mão, mais de 20. Isso porquê? Porque eu acho que os jovens todos gostam de bicicletas, de fazer canadas, de corridas, eu cheguei primeiro, corridas, não sei o quê. Só que falta aos clubes bases, material. Um jovem, por exemplo, vai ter com um clube e diz, pá, gostava de experimentar ciclismo. Tens bicicleta? Pois. Vou falar com o meu pai, 400 euros, 400 euros uma... O pai diz logo que não, 400 euros para quem está fora é uma fortuna para uma bicicleta. Depois perde-se o rapaz. Sim, claro. Na altura, os clubes e a associação pediam bicicletas. Por exemplo, apareciam, às vezes a gente tem bicicletas aí por 300 euros, já vem. O clube ficava com ele. Para quê? Porque quando viesse um jovem, o clube dava, emprestava ao jovem. Mas já tinha ali algo. Passado um ano ou dois, o jovem já não queria aquilo. E o pai via que o jovem tinha empenho e já lhe comprava uma que há um ano atrás já nem pensavam. Dá uma que claro. Não é um jovem. Claro. E hoje em dia os clubes não têm isso. As verbas é tudo para os velhos irem fazer provas aqui e ali. Os velhos, digamos assim, que também estão nesse pacote. Mas a verdade é essa. Sim. A verdade é essa. Falta base, não é? Falta base. As não têm meios também. Mas os clubes até têm algumas verbas, mas é sempre para investir nos massas, digamos assim, para ir à volta a São Miguel, para fazer as suas épocas. E nunca pegam nos mais novos. Okay. E claro, tu vejas chegar ao ciclismo, é que o pessoal já estabeleceu a sua vida, organizou a sua vida, tem capacidade financeira, e agora quer fazer um desporto, e achou a bicicleta fixe e faz. Até pode andar umas coisinhas, mas nunca vai ser um
um ciclista, nunca vai ser um atleta, até pode ganhar provas de ilha, mas as provas de ilha... Mas falta-lhe a tal base de anos e anos de formação. E isso tinha que ser antes de jovens começarem com cartas de condução, com notas, pessoas apanharem com o gosto, eles depois ultrapassam aquela fase, no grupo de 10, se calhar 5, 50 a 50, mas se entrarem na fase sem o gosto, aí é que nunca mais. Claro. E a gente vê cadetes júniores, 4 ou 5. Está sempre temos lá. Há pouca renovação do E eu acho que isto aí, eu ainda apanhei essa fase dos clubes darem, os clubes e a associação, porque a gente na altura tinha a associação da ilha, não era dos Açores, era da ilha. Sim. Bicicletas baratas, eles ficavam com tudo. Que era para dar depois aos jovens que queriam começar. E a ti, Rui, já ganhaste tanta coisa, já andaste por tanto lado, já fizeste tanto pelo ciclismo terceirense e açoriano, o que é que te falta ganhar a ti? Qual é que é aquela prova que tu tens aí atravessada na garganta e que ainda estás... Epá, eu tenho sempre aquela coisa da volta à terceira. A volta à terceira, o grande prémio da terceira. É uma prova que eu sempre quis, gostava de ganhar, gostava mesmo, porque eu até 2016 já tinha sido campeão de estrada de São Miguel, campeão de estrada da terceira, campeão de BTT de São Miguel, campeão da terceira. Assim, provas de ilha, já ganhei quase tudo. Ganhei uma vez os Elites em São Miguel, que na altura equivalia ao regional, porque só havia BTT lá federado, e os Elites aqui iam ao nacional. Como agora o regional é que vai ao nacional, antes era quem ganhasse aquela taça, equivalia praticamente ao regional. E ganhei os Elites, fui ao nacional. Pá, acho que assim, em termos de ilha, e antes de 2016 faltava-me aquela vitória, que eu disse assim, pá, faltava-me uma vitória de peso que me marcasse. E eu pensava que ia ser numas voltas, ou voltar a terceira ou volta ao Faial, se libertinha impossível. Só que depois apareceu aquela prova, aquele grão fundo que foi essa grande vitória e pronto, concretizou um bocadinho o sonho, mas tem sempre aquela coisa da volta à terceira que gostava de ganhar. E o que está atravessado era, nunca corri estrada no continente, nunca fiz uma prova de estrada no continente. E isto é o que... É aquilo que me falta. Aquilo que te falta, não é? Aquilo que me falta é fazer aos nacionais, ou um grão fundo, ou... Pá, gostava de fazer algumas provas no continente. Até... Ainda estás bem a tempo. Sim, até, que tu tens ainda... até acabar. É mais, epá, acho que o que está mais atravessado foi esses anos todos que nunca corri estrada no continente. Ainda estás bem a tempo. Eu tive uma oportunidade, mas surgiu muito cedo. Muito cedo e eu não aguentei as cargas horárias. Foi logo ao terminar a minha primeira época, tinha 16 anos. Ok, então foi mesmo bem cedo. Foi mesmo bem cedo. A gente tem aqui nele um preparador físico muito conceituado a nível mundial, não sim, preparador físico. Sim. Tem fases que já trabalhou com patinagem russa, com não propriamente ciclismo, alemão, não é? Que é o Carlos Borba, que o pessoal do desporto conhece. Sim. E ele veio cá, viu-me e levou-me consigo. Fui um estágio a Aveiro, estive lá 15 dias com a seleção de júniores da Alemanha, que era o que eu treinava na altura. E com o campeão nacional de triatlo na altura. E depois aquilo, eu estava no grupo deles e os treinos coincidiam, que era aquela fase pré-época, natação, correr, bicicleta. E depois ele passou-me a seguir. Tive 4 meses a treinar entre 4 a 6 horas e meia por dia. Já uma coisa profissional. Já era qualquer coisa, já era mesmo. E depois não havia ginásios na praia, não havia natação, piscinas na praia. Meu pai tinha que trazer angra e não sei o que, era pesado. E eu aguentei isso 4 meses. E faltavam-me 4 dias para ir a novo estágio a Itália. E depois não consegui. Aquela cena de ir para Lisboa com uma bicicleta às costas, depois apanhar um avião para a Itália, esperar por eles que vinham da Alemanha e aquilo mexeu-me com o sistema nervoso e eu fiquei doente. Também eram tempos diferentes, sim, era diferente. Hoje em dia é muito mais fácil. Ainda sabia falar inglês, não havia as telecomunicações cá hoje e aquilo começou-me os botões a bater mal e disse, ainda quero mais isso, sou tanto novo e a oportunidade vai aparecer, que eu sei que vai aparecer. E o que é certo é que ela depois nunca mais apareceu. Mas naquela idade, ainda vais a tempo, naquela idade depois que a gente se começa a afirmar, que é os 18, 19, 20, o ciclismo acaba nos Açores e isso aí foi como tirarem o chão para a gente ter os pés e depois quando começa já estou na casa dos 20 e tal e depois já se torna mais complicado, própria, mulher, filhos, a vida já vai lançar. E depois aí se tu não és ciclista quando vives em casa dos pais, nunca mais vais ser. Não me digas isso que eu ainda estou com esperança de ser ciclista. E quando digo ciclista digo sim, estou a compreender. Pronto, chegar a equipas profissionais, portuguesas, ou assim, voltar a Portugal, nada do outro tudo, mas assim, a nível nacional, ser ciclista a nível nacional. Se não és até aos 21, 22, 23, não és mais.
Ok. Rui, nestes 20 anos, nisto tudo, vou-te fazer a última pergunta. Qual é que foi aquele empenho que tu nunca te vais esquecer? Dessas voltas todas que tu andaste por aí, disso que tu ganhaste, aquele que não te esqueces mesmo? Já levei muitos, mas há um que eu não me esqueço, porque foi a única vez que eu subi a pé de bicicleta de estrada. Por isso este foi... Já sei qual é que foi. Tu tens uma referência no Facebook disso, não é? Okay. Porque sempre que vejo aquilo, eu lembro-me daquilo. Aquilo foi em 2005, o ciclismo, este ciclismo atual estava a dar os primeiros passos, porque em 2004 não houve ciclismo nos Açores, e aqui na ilha acabou a meio da época de 2003. Depois de 2005 a gente fez uma prova no Faial, mas era coisas, 15 dias antes da prova eles ligavam para a Total Bike e diziam que não arranjavam um grupo para ir lá, não havia a preparação nem nada disso. Fomos para lá, uma prova de 3 dias, o Grande Prémio das Vendinhas, em Vila Franca. Nunca mais me esqueci disso. E o primeiro dia foi uma prova escolar, e fiz seguinte, atrás do ídolo da gente da altura, que era o João Cardoso. O João Cardoso era o ídolo da gente. E eu vejo o meu nome na lista logo ali atrás dele, primeira prova fora da ilha, que foi espetacular. No segundo dia era montanhas e montanhas que nunca mais acabava. E à entrada da última montanha, tiro o prato grande e a corrente encrava. Encrava-me e eu não consegui tirar sozinho. Depois o Correia que passa atrás é que me ajudou a tirar. E eu quando engatei a corrente, os primeiros 2 km, aquilo parecia... era tudo meu, mas esqueci-me que a subida tinha alguns 15 ou 16. Depois aquilo fui abaixo, subi a pé, nunca mais acabava. Pensava que a meta era sempre à frente da curva a seguir, e nunca era. E por ter subido a pé na estrada, que foi só uma vez que me aconteceu, esse foi o meu maior empenho. Nunca mais terás esquecido. Já apanhei muitos, mas como este ficou... nunca mais me esqueci. Rui, está feito. Obrigadíssimo mais uma vez. Está feito. Muito obrigado. Já falei demais. Obrigado. Está feito. Okay.